Sejam bem-vindos a mais um Full Face Talk Show! Talk Show Full Face! Mais uma quinta-feira com novidades e convidados especial! Vamos lá, primeiramente, patrocinadores, o que manda nessa aqui? Quem são nossos patrocinadores? Instituto Impladente. O melhor instituto de pós-graduação do estado do Mato Grosso. Nós temos a Terra Roxa. A maior horta online do estado de Mato Grosso. Você É isso mesmo. Online, ele te entrega na porta Da sua casa. E Vision, a a solução de automação da tua empresa. E nós temos a Facop, que é o nosso parceiro, o maior instituto de ensino da América Latina. E temos também o Grupo Facilitador. Onde ele vai facilitar aquele probleminha que você tem na tua empresa. E nós temos o Multiplicador Digital. Onde um facilita, O outro multiplica. Nós temos juntamente também como nosso patrocinador o Estúdio Confronto. O Estúdio Confronto vai preparar seu podcast, vai colocar o teu curso online para funcionar, tudo para da maneira digital. E nós temos o Marquardt Filme, onde vai você fazer aquele filme poderoso se tornar realidade. Você que tem aquele medo de fazer vídeo, contrate, use. Quem sabe, se você ficar no final da live, talvez você ganhe um vídeo para você produzir. E aquele que aproveitar hoje. Calma, no final, no final. Mas aquele que aproveitar a nossa entrevista vai precisar do Marquardt Filme para você atrair mais paciente. Porque você vai ver que vai ter necessidade para vocês cair no mercado. É isso aí. E vamos mais uma vez pedir papel e caneta, que é um assunto que você vai precisar anotar muito. Olha, hoje promete. Hoje eu vou dizer para vocês. Hoje, se você não pegar papel e caneta, anotar e você entender que você precisa ter isso, talvez você vai estar para trás nos últimos anos no teu consultório. Então vamos lá, vamos chamar nosso convidado? Calma, antes disso, eu quero que você clique aqui, convida mais 5 pessoas para participar dessa live, porque senão dá o like e manda naquele grupo, sabe aquele grupo chato, onde você não aguenta mais, manda lá, manda esse link lá nesse grupo chato, que eu quero ver se essas pessoas vêm aqui perturbar a gente, que nós vamos perturbar a alma dela. Sabe por quê? Hoje nós temos um encontro com o nosso convidado especial. Quem é nosso convidado especial? Quem? Era homem? Mais ou menos. Eu acho que não, eu acho que ele é muito homem. É ele! Marcos Miranda! E Marcão! Sejam bem-vindos! E aí, pessoal? E aí, doutor Marcos? Se apresenta aí pra turma aí. Quem é Marcos Miranda? Quem é Marcos Miranda? Rapaz, é um jovem que aprendeu cedo a mexer com tecnologia. E daqui uns dias você vai ver esse nome rodando pelo Mato Grosso aí muito. Só em Mato Grosso? Mato Grosso primeiro, né? Ah! A gente come a fatiazinha que tá mais perto primeiro, pra depois a gente expandir. Ah, igual mineiro, vai comer pelas beiradinhas. Vamos lá então. Marcos Miranda é o nosso garoto que tá aí se deslanchando na inteligência artificial, na parte de tecnologia. E como que surgiu isso, Marco? Você olhou assim e falou assim, eu vou mexer com tecnologia. Então, desde cedo eu sempre fui curioso com as coisas, né? Quando eu tinha 18 anos, me surgiu uma oportunidade de trabalhar com tecnologia. Fui trabalhar numa empresa muito grande aqui em Mato Grosso. E lá eu tive a oportunidade de... Você nem sabia que você queria, foi lá por... Na verdade, eu estava meio perdido nessa época, né? Não sabia o que eu queria, eu já tinha passado pela ourivesaria.
Já Como que tinha- é? Isso, como que é? Eita, não, ninguém conhece, né? Orivesaria, gente. Conhece? É de urso? Não, é de ouro. Pra quem não sabe, o Ourives, né? É o cara que faz as joias. É o cara que vai lá. Isso eu sei. normalmente. Isso aí, esse cara eu conheço. Então, aí eu passei por isso aí na minha adolescência ali, nos 13 até os 15 anos de idade. Mas qual que é o nome que você falou aí? Ourivesaria. Ourivesa. Nem eu sei falar isso. Ourivesaria. Isso? Isso. Ó. Ouro. E aí depois dessa época eu fiquei meio perdido. Sabe aquela fase de adolescente, você não sabe o que você vai fazer, o pessoal começa a cobrar a faculdade, você não tá querendo ir por esse lado. Foi aí que eu encontrei a tecnologia. Comecei a fazer um curso no Senai, lá do Cristo Rei, de mecatrônica. Eu vou falar esse termo, hein? Já. Mecatrônica. Aí eu também vi que não era aquilo ali que eu queria. Por mais que eu gostava bastante da parte de software, de programação, essas coisas. E foi aí que eu comecei a me despertar para esse lado. Na ourivesaria. é isso Pra mesmo. tecnologia. Não, mas na época que você trabalhou, que foi lá no seu início, lá não tinha nada a ver com digital. Lá eles não trabalhavam com digital. Lá foi tipo o meu... Como que se chama mesmo? O menor aprendiz, né? Menor aprendiz. Foi basicamente o meu menor aprendiz ali. Aí eu entrei mesmo para aprender a profissão, só que eu era muito bruto, né? Eu não conseguia fazer as peças do jeito que precisava ser feito. Aí eu vi que não era para mim aquilo. Desperdiçava muito ouro, jogava fora. Era. Ou batia demais, batia muito forte, de repente tava um lado meio capenga, né? Aí eu vi que não deu. Tá, mas na parte digital, por exemplo, quando você se descobriu, né, que você realmente gosta disso? Então aí que tá, né? Quando eu fui para a área de TI, meio que eu comecei a dominar muito a parte de redes. Vamos lá, o que é TI? Fala pra eles. É, TI, o que envolve TI? É tudo da área de tecnologia da informação. Então assim, eu costumo até usar a referência do engenheiro. Hoje tem engenheiro para tudo, né? Tem engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro ambiental, engenheiro de produção. Então assim, tem engenheiro para tudo. Na TI é a mesma coisa. O problema é que todo mundo chama de TI. Aí você não sabe quem é quem. Mas tem um cara que faz o software. Tem um cara que deixa o software funcionando, que é o cara da redes, que cuida de servidores. Porque todo sistema que você usa precisa de servidor. Por exemplo, se você vai conectar num site, ele precisa estar hospedado em algum lugar. Alguém tem que ficar de olho nesses servidores se ele está funcionando 24 horas. Porque senão não funciona o site. E para tudo, hoje que todo mundo tem um celular na mão, né? Para tudo você precisa de um TI lá por trás, que ninguém tá vendo. Mas ele tá lá fazendo o trabalho dele. Entendi. Aquele que faz página faz parte do TI também. Não necessariamente, mas é da área de tecnologia. Aí você já tá entrando no negócio de marketing digital. É porque, assim, hoje... Mas é conhecimento, né? É porque hoje com as ferramentas... Tenho sobre essa área. Eu sou biomédica. É porque assim, doutora, hoje com as ferramentas no code, o que é ferramenta no code? É ferramenta que você não precisa saber codificar. Então, lembra lá que tinha aqueles filmes que ficava aquela tela verde e tal, o cara digitando código? Não existe isso mais. Hoje tem ferramenta que você pega, arrasta e coloca lá e ele funciona. O cara só precisa dominar a lógica. Então hoje, não necessariamente, para construir um site, você precisa entender de código. Você pode usar ferramentas que vão ser visuais ali, né? Pega, arrasta... O código Morse acabou. Não, isso aí não acabou. Mas ninguém usa mais isso, né? Se usa com alguma inteligência artificial ou algum software que faz a tradução. A tradução. É. Então, você falou agora sobre inteligência artificial. Isso é algo que cada dia que passa, eles têm aumentado mais inteligência para isso, inteligência para aquilo. Não, tem hora que É que o até ser humano tá ficando burro, entendeu? Pois é, tudo. Tem hora que até eu me assusto. Hoje eu fui com a minha filha no supermercado, eu tô vendo ela lá com o celular, ela tirando foto, mano, não, eu tô mandando aqui pro ChatGPT qual desse produto é melhor.
Falei, sério? Existe funcionalidade para tudo do ChatGPT, né? Sim, gente. Isso Pois é é. uma inteligência artificial também. Isso é. O ChatGPT ele é o mais conhecido. Existem várias, mas o ChatGPT ele foi o, como se diz assim, não foi o primeiro. Ele não foi o primeiro, mas foi o que mais se popularizou. Hoje, Foi o que caiu na graça do povo. Gente, eu achava que era só ele, então nós temos mais. Não, tem muito mais. O Google tem, que é o Gemini. Existe também a Cloud 2, que é outra empresa. Então, assim, existem várias concorrências. Inteligência artificial não é de hoje, doutora. Já é de muito tempo. Só que, antigamente, isso não era entregue para nós, relés mortais, né? Só grandes corporações que usavam isso. Por exemplo, Porque era muito caro? Era... muito, muito caro. Por exemplo, para você entender, hoje, CRMs com inteligência artificial custam menos do que R$1.000 a mensalidade no mês. Antigamente, e isso eu não falo de muito longe, eu falo de 2020. Para você ter algo nesse estilo, para uma corporação, a gente tinha que pagar por implementações de R$1 milhão, R$2 milhões. Eita. Vinha gente de São Paulo para implementar na sua empresa. Então, assim, era algo muito surreal para o pequeno empreendedor. Não tinha essa oportunidade, não tinha esse contato, né? Só que aí de 2022 para cá isso começou a se popularizar, principalmente pelo ChatGPT, que é o aplicativo no celular. Será que a pandemia teve alguma coisa a ver com essa... Não foi diretamente, mas eu acredito assim que também por as pessoas Acelerou o estarem em casa, processo. precisavam ocupar a cabeça com alguma coisa, né? Começou a pesquisar, internet, YouTube, e começou a se popularizar nessa época. É verdade, eu vi uma reportagem que lá na China eles inauguraram um hospital todo com a inteligência artificial. Você acha que é capaz? Verdade. Inclusive eles usaram isso durante a pandemia. Porque eles estavam testando se eram capazes de atender o público infectado sem a presença de humanos, para não passar a infecção. Passar isso para frente. Só que na época não foi muito para frente, né? Vocês vão lembrar que isso aí saiu em todas as redes nacionais, que eles construíram um hospital com 6 semanas, foi algo assim, né? É. Era esse hospital lá que tinha o local, que tinha os robôs lá da inteligência artificial. Uou. Mas hoje tem um hospital que tem inteligência artificial, não só cuidando de pacientes com coisas pequenas, né? Mas também fazendo cirurgia. Então, hoje já começou a ser testado, não em humanos, mas começou a ser testado robôs que fazem cirurgias. Inclusive, a Sony é uma marca que todo mundo conhece, né? Quem não conhece a Sony? A Sony é uma pioneira nessa robótica de robôs que fazem cirurgias. Olha, isso aí eu não sabia não. E deixa eu te perguntar, hoje o Marcos ele está, né, dentro de uma empresa da área da saúde, com os dentistas, biomédicos, enfermeiros. Então, como que você enxerga o impacto da inteligência artificial no dia a dia nesses profissionais? Tanto de dentistas, como os que dá a parte de odontologia, quanto a parte de harmonização com as outras áreas da área da saúde. Então, isso aí é muito legal. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar a parte de marketing também, para quem não sabe, eu também vim do marketing, né? Eu comecei a notar um padrão em todos os clientes, que era o quê? Eu costumava mais atrapalhar do que ajudar. Por quê? Porque acontecia a seguinte coisa, né? A gente anunciava alguma coisa, chovia de leads dentro do WhatsApp e ninguém conseguia atender essa demanda toda. Por quê? Porque não estavam preparados para isso. Então aí eu comecei a notar que às vezes eu atrapalhava mais do que ajudava. Porque aí em vez de um atendimento ser bom, né? Ficava ali no ruim. Foi quando eu comecei a estudar essa parte aí. Será que eu consigo trazer a tecnologia para isso também? E aí começou a surgir os primeiros chatbots, né? Que na verdade também mais atrapalhava do que tudo. Quem lembra aí do aperte 1 para financeiro, aperte 2, aquilo lá, meu Deus do céu, era um terror quando
quando Dava o usuário errado. não queria responder os números. Mas foi ali que eu comecei a entender que tinha um mercado e que eu poderia explorar o meu conhecimento em tecnologia, juntando com marketing também, né, que eu aprendi nessa rota aí. Comecei a juntar isso e vi que dava para ajudar muito. Por quê? Porque agora a gente não precisa de contratar muita gente para conseguir atender demandas muito altas, né? Que hoje é possível. Então hoje você marketing. consegue fazer um tráfego ou consegue atrair clientes onde a própria inteligência vai responder a pessoa no WhatsApp. Exatamente. 24 horas, 7 dias por semana, não tem férias, não tem 13º. A secretária não vai parar de Não. reclamar? Não para. Tá vindo muito lead? Não fica Sério? reclamando. Quanto que é pra instalar isso aí na minha empresa? Não, ainda não falei o melhor. Ela não dá atestado. Quando eu falo isso, né, eu gosto de Ela não fazer chega essa de piadinha. ressaca, ela não dor de cabeça, brigou com o marido, Ela fica grávida. ela não fica grávida. Verdade. Não. Ela só para por um motivo. Por qual? Se acabar o limite do cartão. Eita, aí sim. Aí ela pede demissão. Aí ela para ali, pede arrego, deixa o pagamento cair primeiro para depois ela continuar. Bom, Mas assim, para os profissionais, que mais para você que trabalha já com isso, vamos falar da harmonização. O que você acha? Por que o profissional da área da saúde, de estética, teria que ter uma inteligência artificial? Tem vários motivos, mas o principal, doutora, o principal que eu vejo é que os profissionais, eles passaram muito tempo estudando para atender os pacientes, né? O atendimento que eu falo é fazer as aplicações, fazer os diagnósticos, consultas, e não estudaram ou não foram ensinados a parte de vendas, atendimento ao público, gestão. Na E aí eu verdade, vou acho que indo eles mais não, além, na verdade, né? tem isso na faculdade, né? Isso. é Então, algo assim, que- hoje a IA, ela ajuda muito nessa parte. Por quê? Porque eu não preciso fazer... a IA vende também, não é só atendimento. Atende, ela vende, ela cria processos, ela te ajuda em tudo. Mas vamos chegar lá, vamos falar sobre isso falar ainda. sobre- Tá ficando interessante isso. Vamos falar sobre harmonização. Na harmonização, por exemplo, não sei o que você pode... né? Farmacêutico, dentista... Eu sei que tem mais informações Biomédico, aí, né? biológico. Não precisa parar para Enfermeiro. entender como que é o processo de atendimento, qual que é o script de venda que eu uso, qual que é a mensagem que eu mando primeiro, por que o lead para de responder. Não preciso mais entender sobre isso. Eu só preciso entender que existe uma ferramenta que pode me ajudar com essa parte da minha empresa. Então, mas vamos lá. Eu tenho um consultório. Vou trazer a IA para dentro do meu consultório para me ajudar. Certo. Qual que seria a parte mais importante de me trazer a IA? Para venda? É porque é o seguinte, É um conjunto. existem várias etapas, né? O que acontece muito, doutora, é que Isso. as vendas são os lugares mais críticos, né? em Entenda, todos a os IA lugares. responde o WhatsApp, a secretária supervisiona, depois liga para o cliente, atrai o cliente. Aí depois volta a engrenagem de novo. O cliente chegou, tem a venda e assim por diante. É uma engrenagem. E, sim. E Hoje, se uma peça dessa falhar, Tudo falha. trava tudo. Sim ou não? tudo trava, sim. Exato. O que eu vejo muitas pessoas, principalmente na área da estética, né? É que vai lá, faz o trabalho todo de atrair o cliente. Quando o cliente chega no WhatsApp, às vezes ele até agenda, mas esquece de mandar uma mensagem de confirmação. Porque são muitos. Então a IA está para ir ajudar nessa parte. Porque, Ah, ela manda até a mensagem de confirmação. sim, é tudo programável. O que você quiser que ela faz, ela vai fazer.
Se você quer que ela mande uma mensagem de bom dia todos os dias, ela vai mandar uma mensagem de bom dia todos os dias. Se você quiser... É lógico, né, gente? Eu preciso programar ela, né? Precisa ela programar. Não conta de ver o que está passando na minha cabeça ainda. Por enquanto. Por enquanto, porque um dos projetos que a gente tem aí é facilitar essa parte para todos os empreendedores da área da saúde. Igual, por exemplo, para a gente mandar mensagem para todos os nossos clientes de aniversário, eu tenho que programar um por um, hoje. Hoje, sim. Com a IA, você programa uma vez no ano e ele vai ficar responsável por todo dia checar se tem algum aniversariante no banco de dados, por exemplo. E, se você programar do jeito certo, ela vai adicionando conforme os clientes vai chegando. Então, não é só os clientes que eu adicionei na planilha lá do 1º de janeiro. Então, isso que é a vantagem, é você trabalhar no automático. Então, tem que ser automático do início ao fim. Até o cliente que chegou depois, vamos supor, o cliente chegou dia 2 de janeiro, aí você programou dia 1 de janeiro, esse não vai entrar na lista dos aniversariantes? Né? Então, com as ferramentas certas, você consegue fazer isso, automatizar até quem está chegando depois da primeira programação. É interessante que hoje, né, hoje nós temos aqui, né, vocês já fizeram que sai no meu nome, né? Aí as pessoas tudo vêm falar comigo. Achando que é você que está mandando mensagem. Inclusive, teve uma pessoa que foi falar um outro assunto. Ô, doutora Priscila, eu deixei para a senhora isso, quero uma outra coisa. Então, assim, é algo que a gente vê que é muito, muito real. Né? Então, a pessoa realmente ela se sente acolhida. Você acha que a inteligência artificial ela pode dar um diagnóstico, algo para a pessoa? Claro. Até um tempo atrás, Emílio, isso não era possível. Por quê? Porque tinha várias travas, né? A gente não tinha o poder ilimitado que a IA... Hoje também a gente não tem. Eu acredito que a gente não tem o poder limitado das IA. Mas hoje, antigamente, você não podia usar para diagnóstico, né? Hoje em dia ela já está fazendo isso. Ela já está conseguindo ler um raio-x, entender que tem uma fratura, entender que tem alguma coisa errada ali. E aí abre vários leques do que a gente pode fazer com isso. Você já começou a pensar aí, né? Que eu sei. Afe Maria. Sério? Sério? Eu acho interessante, porque assim, igual por exemplo, hoje para qualquer área, para qualquer profissão, isso ajuda num tanto, né? Claro, com certeza. Porque é o seguinte, a gente sempre tem aquelas tarefas repetitivas, dia a dia. Sim. A gente tem que fazer elas de qualquer jeito, não tem como não tirar elas da nossa agenda. Então, assim, quanto mais tarefas a gente tira da nossa mão e coloca de uma forma automática, é melhor pra gente, sobra mais tempo. Mas como diz o Emílio, né? Quem não tem tempo para fazer dinheiro, né? Tá ferrado. Tá ferrado. Então, assim, quanto mais tarefas você conseguir tirar das tuas mãos e colocar de uma forma automática, claro que não vai também deixar pior do que está, né? Deixar melhor do que está, vai melhorar. Então, por exemplo, o atendimento humano. Para você atender isso eu estou falando de números normais, tá? De quem aí investe pouco, não investe muito, mas para atender 50 leads por dia, você precisaria ali de 2, 3 secretárias. Senão não ia conseguir atender todo mundo. Então hoje em dia, você com uma inteligência artificial, você consegue fazer 10 vezes mais, pagando o mesmo valor, que seria o salário. Então é algo assim, é disruptivo, né? Total. Às vezes é até difícil do empreendedor, do dono de clínica, acreditar nisso. Até a gente fazer o teste do primeiro mês. E muitas pessoas acham assim que vai tirar o emprego do ser humano. Eu já vejo de um outro lado. Não é que vai tirar o emprego, mas vai facilitar a vida de quem está do outro lado. Claro, com certeza. Entenda que é o seguinte, implementando uma inteligência artificial, a gente não tira totalmente o serviço de um secretário. Alguém vai ter que estar ali para gerenciar isso tudo. E caso, vamos supor, a doutora Priscila precisa se ausentar em um dia, quem que vai desmarcar essas coisas? Exatamente. A inteligência artificial pode fazer isso.
Porém, Mas a como chance- que ela vai saber que Alguém precisa precisa ser avisar desmarcada? ela. Alguém precisa avisar ela. Então, assim, não vai tirar os empregos totalmente. A gente só vai se adaptar a trabalhar com ela. Aconteceu isso várias vezes na nossa história, né? Por exemplo, eu gosto de usar os exemplos da história. Antigamente não tinha linha de produção, até Ford ir lá e inventar. Sim. Então, assim, com o mesmo tanto de emprego que tinha na época, ele começou a fazer 10 vezes mais, 20 vezes mais, porque ele só otimizou o trabalho. Igual o McDonald's, né? Exatamente. E o problema é que a gente fica muito com medo de fazer essas mudanças, né? E acaba ficando para trás. Exatamente. E assim, hoje, eu, né, como eu quero trazer o IA para minha empresa. Porque, igual você falou, a maior dor da maioria das empresas é trazer o cliente, trazer o paciente. O que a IA vai estar me ajudando nisso? Como, por exemplo, a gente falou lá no início, né, das vendas. As vendas é o ponto mais crítico que eu vejo aí. Mas é algo que, assim, que eu até fico, às vezes até eu não acredito acontecendo. Como, por exemplo, doutor, antigamente eu gastava 15 dias para fazer uma página, um site, um aplicativo simples de nossos serviços, sobre nós, sabe? Aquele site simples. Sim. Hoje, com a inteligência artificial, não vou falar todo mundo porque você precisa entender como constrói aquilo, mas quase todo mundo consegue fazer um site em 2 horas. Então, assim, vamos lá pro ramo da venda, né? Então, eu tenho a inteligência artificial que pode atender no WhatsApp, eu tenho a inteligência artificial que pode fazer um site para mim, eu não preciso de mais ninguém, eu só preciso da inteligência artificial. Daqui uns dias nós vamos ter inteligência artificial que vai subir campanhas inteligentes nas ferramentas de anúncios pagos. Então, assim, daqui uns dias, tudo que a gente vai poder fazer com essas IAs vai ser muito... Vou usar a palavra assim, vai ser muito louco, porque até eu não acredito em algumas coisas que eu vejo. Só vendo para acreditar, né? Como que eu vou explicar para o meu cérebro que eu precisava de 15 dias para fazer algo e hoje eu faço com 2 horas? É muito disruptivo isso. Então, não só isso. Tem várias outras coisas, né? Várias outras etapas. A única que a gente não pode ainda mexer, né? Mas daqui uns dias vai ter, é aqueles robôs do Elon Musk lá que serve as pessoas e tal. Garçom, né? Por enquanto, vamos deixar em off essa daí, né? Posso fazer? Pode, ué, eu achei que você ia perguntar, senão eu vou perguntar aqui. Não, eu quero fazer uma pergunta. Existe algumas tecnologias e ferramentas de IA específica, certo? Então, assim, como que eu vou saber? Igual vou contratar a IA para minha empresa. Qual ferramenta você vai utilizar? Não, calma. Tô calmo. Eu quero Calmíssimo trazer- eu ainda. quero trazer Só IA. falta água aqui, que ninguém pega água pra mim. Você que trabalha com a IA, você somente sozinho, você consegue enxergar o que eu precisaria mais no momento? A IA naquele momento na minha empresa? Claro, sim, a gente pode fazer um diagnóstico e entender. Mas, assim, de início, o que eu sugeria, já de cara, é a pessoa se acostumar a usar o ChatGPT. Tem coisas que a gente fica sofrendo muito ali, gastando 40 minutos, 50 minutos, que a gente poderia resolver com 1 minuto. Por exemplo, hoje mesmo teve um caso muito engraçado, né? Precisava fazer uma carta de recomendação para um trabalho lá. A pessoa me mandou uma mensagem, falou, eu tô sem tempo de escrever aqui, também tô no momento que eu tô, como se diz, né, inspirado. Inspirado pra escrever. E era um serviço muito bom, então assim, não podia fazer cagada, né? Ela me pediu para fazer um resumo para ela lá, utilizando um dos meus filhos lá, o James, né? Coloquei que foi 2 minutos e tinha uma carta de recomendação perfeita. Ela disse que até se emocionou lendo. Aí eu falei, calma aí, né? Mas ficou perfeito. Ficou perfeito. Então, assim, só o fato de você aprender a utilizar o ChatGPT, você já vai acelerar muitas coisas no seu dia a dia.
E ele ali é o, como se diz, é o primeiro degrau que você vai pisar na hora de aprender a mexer com IA. É claro que a gente já não vai entrar de cara em processo automatizado, que vai precisar de lógica e tudo mais, mas o ChatGPT mesmo, o aplicativo lá no celular, ele já ajuda muito. Sim. Se a gente souber usar, né? Ó, o Sidney está perguntando. O Sidney quer, na verdade, que o IA feche a venda para ele. Tem como? Tem. É só estruturar o roteiro, o script, e entregar para ela. Para isso daí, dependendo do que você vende, né? Exatamente. Não, ela pode vender qualquer coisa. É só você treinar, é só você dar as informações. Como, por exemplo, como que eu vou fazer ela levar as pessoas até o meu estabelecimento? Então eu preciso falar para ela onde eu estou localizado. Então eu vou dar um endereço. Por exemplo, como que eu vou falar para ela dizer o meu WhatsApp pessoal para as pessoas, se for o caso necessário? Eu vou colocar lá no treinamento dela. E tudo que eu quiser que ela fale para o meu cliente na hora da venda, eu vou adicionando isso no treinamento. Ah, entendi. Então, tipo assim, a inteligência artificial é como se fosse um bebê que eu treino ela. Exato. É como assim, o ChatGPT ele é generalista, né? Ele tem todas as informações do mundo ali. Então, para pesquisa é algo muito bom. Mas quando a gente vai trabalhar com a IA que vende para nós, que coisa tá no nosso WhatsApp, aí a gente tem que dizer para ela o que a gente vende, como a gente vende, quais são os nossos produtos, nossos serviços, condições, tudo isso. Mas peraí, eu não estou entendendo. Vamos lá. Tá. Ó, dentro do ChatGPT, Não, já chegou. você cria um agente. Aí esse agente que eu vou trazer para minha empresa. Isso. Exatamente. Então o ChatGPT ele é uma coisa, tipo assim... Ele é o chefe. Ele é o chefe, tem os filhotes. Então, assim, se você vem para a empresa, se eu quero ter na minha empresa, aí vai ser Vai treinar a secretária somente para você. Aí no caso, Se você quiser contratar desenvolver uma pessoa para responder teu WhatsApp, você cria. aí no caso o empreendedor precisa aprender a criar o agente lá dentro do ChatGPT, né? Porque não é naquela forma normal ali que a gente usa no aplicativo. Aí que é o trabalho dele, possível. que ele que treina ele entra. a negócio. Exatamente. Ensino também. Entendeu? Ensina. E ele dá curso, hein, gente? Ó, ele ensina para você ensino que quer também. aprender. Ó. A ferramenta, então, uma ferramenta que você indicaria é o ChatGPT para início de qualquer um. Claro, porque ali Porque não tem barreira muito grande. A pessoa pessoa já vai acostuma muito fácil, né? E não tem, assim, segredo. Você pode usar ele de uma forma muito fácil e intuitiva. E deixa eu te fazer uma pergunta. O ChatGPT erra? Você já pegou alguma resposta errada dela? Erra, sim. Por quê? Vou te falar. Você já foi fazer uma pesquisa no Wikipédia lá e tinha alguma informação errada? Já aconteceu onde? isso? Wikipedia? Na época de faculdade, a gente usava o Wikipédia lá pra pesquisar as coisas, né? Não sei nem o que é isso. Pegou essa época, não? Na época era do... Era na época do Barça. Eita, era na época que tinha que ir na biblioteca pegar o livro. Então, né? Era na época do Barça. Peguei essa época. Mas o que acontece? A internet, ela tá cheia de informação, só que são informações que pessoas colocam ali. Então, muitas das vezes, essas informações não são checadas, não são averiguadas. Só E o que ChatGPT... o maior problema que eu vejo é saber fazer a pergunta certa. Exato. Mas pode correr o risco também de, mesmo fazendo a pergunta certa, ele encontrar fontes com informação errada. Emílio, alguma coisa ela respondeu errado, você lembra? Eu não lembro do que a gente estava olhando. Negócio, algum versículo da Bíblia. Mas isso utilizando a forma generalista, que é aquele aplicativo Sim. ali. Então ali pode ter geral, chance de erro. É o geral que a gente... Agora, quando a gente aprende a usar o agente, quando a gente aprende a criar os nossos agentes, aí, não vou dizer 100%, mas é 98% que é a gente que de está acerto. cuidando, né, dali. Exatamente, a gente, nós que demos informações. Então, quem colocou as informações vai averiguar que está certo, né? Sim. Marcos, e hoje a gente vê, assim, muitas pessoas falando que mexe com a IA, sabe implementar a IA. Para você, quais são os 3 erros principais de profissionais da área que tentam implementar a IA e automação?
Primeira coisa, ver as promessas aí na internet, né? Porque tem muita gente vendendo isso. Está no hype, né? Todo mundo quer usar IA, mas às vezes não sabe nem por onde começar. Então hoje na internet tem muitas ferramentas aí que são pagas, que resolve um problema específico e que pode servir para aquela pessoa. Porém, o que vai acontecendo é o seguinte, a pessoa precisa de uma IA para resolver aquele problema específico, aí vai lá e passa o cartão, trezentão. Aí surgiu um outro problema aqui também na empresa, então ele vai lá e contrata outra IA que resolve aquele outro problema. Aí fica pulando de galho em galho. Aí mais trezentão. E aí de repente quando vai olhar a fatura no final do mês, está gastando R$1.500 e às vezes com tantos sistemas, um em cada lado e nenhum conversando com ninguém, acaba criando mais problemas do que solução. Então, o que eu vejo de mais errado nas pessoas que vão iniciar é isso, de não buscar o conhecimento primeiro e já buscar algo pronto, e assim, pode até ajudar, mas no final ele mais vai atrapalhar do que ajudar no dia a dia. E ainda fica muito caro, né? Porque cada ferramenta que vai pagando, vai colocando no cartão e de repente, aquela bola de neve. E lá. ele só trabalha com cartão. Geralmente cartão, né? Porque Pix. são assinaturas. Não, mas é porque ele Como vai- são É assinaturas, o recorrência. pessoal utiliza mais cobrança no cartão. E qual que é o maior mito que você vê da inteligência artificial assim, no mercado da área de saúde e estética? O maior mito é que ele vai errar. Como que eu falo a palavra certa? Quando eu dou um diagnóstico? Diagnóstico. Diagnóstico. Né? É que ele erra o diagnóstico. Então, Hoje em dia- Isso exatamente que eu ia perguntar. Se com a IA eu consigo prever um comportamento do meu paciente, algo assim, eu conseguiria? Claro, claro. Hoje, eu não posso dar muitos spoilers, né? Mas hoje a gente vai lançar. Quem sabe, até no final desse talk show aqui já esteja lançado, né? Eita! Sei. Olha, viu, gente? Vocês daí da área da saúde, Nem eu tô sabendo dessa. Nós estamos trabalhando numa ferramenta que vai ajudar os profissionais da saúde, principalmente de estética, a fazer um diagnóstico. E não só um diagnóstico, mas também fazer ali um mapeamento do que deve ser feito no rosto da pessoa, ali numa ROF, por exemplo, né? Então, a própria IA vai te ajudar a calcular o que você precisa, vai te ajudar até quantidade de produto, para deixar a fisionomia do jeito que a Harmonizado, pessoa né? quer. Então, assim, nós estamos projetando isso para que o profissional de saúde não fique ali mais com medo, receoso, às vezes não tem um colega para conversar, ele vai ter a IA ali para tirar as dúvidas. Mas se não tiver pronto até o final desse podcast, vai estar pronto pro Full Face. Vai estar pronto para o Full Face, isso é certeza. E... Na verdade, já está pronto, né? É que a gente ainda não liberou para o público. Mas quem sabe aí a gente libera hoje. Aí, ó. Quando o Emílio perguntou do mito que você comentou. Não é Bolsonaro. Quando você comentou do diagnóstico, eu não entendi. Como assim? O que seria? É porque hoje na internet o pessoal fala muito de a inteligência artificial que dá um diagnóstico errado. Mas volto a dizer, dá o diagnóstico errado porque utiliza a forma generalista. Ferramenta errada. Então a forma generalista, ela vai pesquisar as informações aonde? Na internet. E não no banco de dados, checado pelas pessoas ali certas, que estudaram aquilo e colocaram a informação lá dentro. Então muito provável que tem esse mito aí, que não dá um diagnóstico certo, porque utiliza a ferramenta de maneira errada. Agora a ferramenta que foi treinada por pessoas da área da saúde, foi colocada ali informações, dados que são reais, aí ela vai funcionar diferente, né? O diagnóstico é 98%. Uou. Por isso que não vai substituir o profissional ainda, porque ele precisa checar ali Sim. o resultado, né? E que tipo de vantagem competitiva o dentista ou o esteticista a usar a IA hoje em relação à concorrência? Quem estiver usando a IA. Bom, vamos voltar lá na historinha, né?
Quem não se adaptou à linha de produção ficou para trás. Quem achou que cavalo iria vender mais do que automóveis, ficou para trás. Hoje, se bem que hoje cavalo é caro para burro, né? Tem cavalo aí de 100 milhões. Vamos vir mais para frente, né? Quem achou que a computação e a internet não ia mudar o mundo, ficou para trás. E hoje a gente está numa nova onda. E essa nova onda se chama inteligência artificial. Então, o profissional de saúde que não se adaptar a isso, ele não vai conseguir, eu já vou direto no preço, ele não vai conseguir concorrer em questão de precificação com outros. Porque a margem do que está utilizando as ferramentas vai ser muito maior, porque ele não vai ter uns custos elevados com o que tem hoje, né, no mercado. Então, o primeiro ponto vai ser isso. É o lugar que o cara que não utilizar a ferramenta de IA vai ficar para trás. Porque ele não vai conseguir mais concorrer com o mesmo preço do cara que está usando a ferramenta. E segundo, que o cara que utiliza a ferramenta de IA vai conseguir atender muito mais. Em forma mais rápida. Como eu estava falando no meu caso, eu demorava 15 dias para fazer algo. E hoje eu demoro 2 horas. É algo assim, fora da curva. Não vou nem contar as horas, mas 15 dias para 2 horas é muita coisa. É muito tempo. Agora imagine a quantidade de coisas que demoram durante os procedimentos que vocês podem tirar aí para 90% do tempo que gastava-se antes, porque você já tem as respostas tudo na mão. Então, assim, ou seja, hoje você vai no médico, se o médico pegar o celular e ficar sem, é porque ele já está procurando a resposta. Ele tá ali na IA. Já. Tá lá na IA, ó, peraí, deixa eu ver. Olha lá, a Camila tá na IA, olha lá, ó. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, que eu vou falar para essa paciente. Mas eu acredito que daqui a uns dias o SUS, sistemas de hospitais vão ser tudo implementado já com IA no próprio computador. E vai ter uma revolução nesse sentido aí, como a gente está vendo lá na China, né, que já tem... Exatamente. Então, assim, eu não tô vendo isso muito distante, porque a gente já tem até robô que faz cirurgia, né? Então não está muito distante. E, Marcos, você olhando nos próximos 3, 5 anos, o que você vê no futuro da inteligência artificial? Já que nós estamos falando de hospital, estamos falando nisso, mas voltado para o mercado de estética. Estética. Uhum. Assim, quando a gente vai falar de tempo e IA, é algo assim muito diferente, porque o crescimento ele é exponencial. Quando a gente estava lá na pandemia em 2020, estava começando a surgir as primeiras inteligências artificiais ali disponível para o público, né? Demorou muito tempo até a gente ter algo que realmente funcionava. Então, de 2020 para 2023, teve como se diz, um novo degrau. Só que de 2023 para 2024, teve um outro degrau. Só que em 2024 a gente teve 3 degraus. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no primeiro estágio se gerava a resposta de texto. De repente começou a analisar a imagem. De repente começou a ouvir áudio. E aí, em um ano só, foi lançado o gerador de imagem, gerador de vídeo, faz clone. Então, assim, o crescimento é muito exponencial. Eu não sei te dizer o que esperar para 2026, porque pode acontecer 8 degraus aí. Porque é isso que a gente viu acontecer de 2020 para 2025. Então, se hoje nessa semana, eu estou falando que tem IA para fazer atendimento no WhatsApp, tem IA que faz processos de empresa, tem um CRM que faz a gestão dos pacientes leads ali automaticamente. E isso é muito novo para mim. Tem IA que faz site em 2 horas, por exemplo. O que eu vou esperar para 2026? Eu, sinceramente, eu fico até assustado, porque hoje tudo que você possa imaginar você consegue fazer utilizando a IA. Agora, imagine o que um médico, o que um dentista, o que um farmacêutico, o que um biomédico vai fazer em 2026 utilizando a IA dentro da estética, né? Tudo mais rápido, tudo diagnóstico mais rápido,
ajudar na quantidade como fala? Esqueça a palavra. Toxina, preenchimento. Preenchimento e tudo mais. Tudo na ponta da língua ali. Ô Marcos, então assim, quando a gente fala em automação, quero trazer uma automação para minha clínica. Não seria só IA, seria num todo. Existem duas formas de automatizar. Você falou de CRM, tem Sim. Existe a forma de automatizar, que é o seguinte: você mapeia um programa para fazer uma tarefa específica. Então, assim, se acontece determinada ação, eu quero que você faça isso. Então, isso não precisa de IA. Eu mesmo programo e aquilo ali fica só esperando aquela ação acontecer. O que seria essa ação? Como, por exemplo, se a pessoa faz um Pix e faz o pagamento, nós temos ferramentas hoje que identificam esse pagamento e automaticamente ele já retorna para dentro do sistema que foi pago. Então, qual seria o procedimento do paciente depois que a consulta foi paga? Então, eu posso automatizar esses processos. Ele vai receber uma mensagem assim, ele vai mudar aqui no meu sistema para paciente, não é mais lead, né? Agora é paciente. Eu vou precisar do CPF, vou precisar do e-mail. Então são coisas simples que são rotina, né? Rotineiras. certo. Então isso aí é a automação sem IA. E aí eu tenho a outra parte também, que é a automação com IA, que é quando eu não sei qual vai ser o próximo passo do meu cliente, do meu lead. Eu não sei o que vai acontecer. Então, dependendo da ação que acontecer, a IA vai fazer algo para aquilo. Então, por isso que hoje a gente não utiliza mais aqueles robozinhos no WhatsApp lá. 1 para financeiro, 2 para atendimento. Por quê? Porque isso não funciona para pessoas, né, que são aleatórias. Então, vamos lá. Igual, por exemplo, eles falam muito de tráfego pago. Tráfego pago, se eu quero contratar o tráfego pago, aí chegando, aí eu boto a minha IA para funcionar. Sim. Seria dessa forma. Eles já funcionam Já juntos. funciona junto. A pessoa vai chegar no WhatsApp, ele já vai puxar o nome, já vai saber de qual foi o anúncio que ele veio. Então ela vai entender qual é o produto que ela tem interesse e já vai fazer um mapeamento com as informações que as ferramentas de tráfego me dá. Com base nisso, ela vai personalizar a conversa com aquela pessoa automaticamente, sem eu precisar fazer nada. Eu só vou programar uma vez. Tá, uma outra dúvida, né? Foi até que a Camila comentou aqui conosco. Em relação aos pacientes, a gente falando dessa automação da IA, né, que hoje já está sendo usado. Eu acho que não tanto, mas já está sendo usado. Será que, como que vai ser para os pacientes receber isso? Como que vai ser? Como né, assim? Assim, igual, por A exemplo, reação a deles, né? aceitação deles. Eu vou chegar lá e vou tirar uma foto, às vezes vai trazer, porque isso vai chegar que hoje já tem, né? Que já faz cirurgia, ou seja, a pessoa tem que confiar no robô. Então, assim, o que você que já está nesse mundo, qual que vai ser a aceitação da população? No começo ele sempre fica com medo, né? Tem aquela reação negativa. Só que aí eles vão vendo que isso é normal, como aconteceu com o carro lá do Elon Musk, né? O Que não Tesla, tem motorista. Que não tem motorista. Como tem acontecido... Aquele robô que já limpa a casa. Exatamente. O trem que não precisa de maquinista. Então, assim, é normal ter essa rejeição, esse preconceito no início. Mas hoje em dia tem muitas coisas que nem parecem mais ser IA, né? De tão copiadas do humano que é. Então, uma conversa no WhatsApp, por exemplo... É uma coisa assim. Gente, Nem parece. imagina você ter um pronto atendimento 24 horas, sem pegar fila, sem precisar... Olha só. Qualquer hora que eu quiser, Qualquer eu vou ter hora. respostas. É uma Então, coisa assim, muito louca. muito louca mesmo. É que eu falo assim, que hoje a gente está iniciando. Né? Mas é coisa que eu acho que daqui 10 anos, você acha que é menos? Isso, muito, Eu acho muito que menos. menos. Acho que no máximo 2027 vai estar tudo normal isso. Todo mundo já vai entender e todo mundo já vai preferir. Por quê? Porque
pensa comigo, antigamente, se eu precisava resolver algo e era 10 horas da noite, eu precisava esperar até 8 horas da manhã para ser respondido. Hoje não. Hoje, se eu perguntar algo 10 horas da noite, eu vou ter resposta no mesmo momento. Talvez não vai conseguir resolver o problema, mas eu vou ter uma resposta. Eu vejo, Mas já tem um caminho, né? Já tem um norte. vejo que ainda as empresas, É cultura. elas ainda pecam muito nisso. Sim, De sim. respostas imediatas. Porque às vezes você manda lá, sei lá, 10, 11 horas da noite, você manda para marcar uma consulta. Eles até vêm lá e mandam uma resposta, mas aí depois de 24 horas, 30 horas que eles vêm perguntar mais coisas. Sabe por que isso acontece? Por quê? Trabalhando com várias empresas que recebiam muita demanda no WhatsApp, Fica lá para trás. isso, o que, por exemplo, Então já tem que ser resolvido, galera, isso aí. eu trabalhei, Não, exatamente, mas eu trabalhei muito tempo com pet shop, na questão de marketing, né? E aí acontecia algo muito engraçado, porque é muito engraçado que o cliente, ele costuma mandar mensagem mais no final de semana. Não sei o porquê, mas é um costume do cliente lá do pet shop mandar mensagem no final de semana. Quando chegava na segunda-feira, o cachorro dele tá sujo, tá meio doente. que ele está em casa, né? Exatamente. Quando chegava na segunda-feira, tinha lá 400 mensagens para responder. E o WhatsApp Web só aceita 4 conexões. Então, o máximo que você poderia ter é 4 pessoas respondendo. Só que virava uma bagunça também, doutora. Por quê? Porque a hora que a doutora Priscila entrava para conversar com alguém, o Marcos já estava respondendo aquela pessoa. E não tinha um controle de quem estava atendendo quem. E isso virou uma bagunça. E toda segunda-feira tinha. Conseguiu olhar, né? Acontecia toda segunda-feira. Conversa do outro. Porque a gente rodava tráfego, os clientes que já era de costume ali. Então, toda segunda-feira tinha essa salada. Foi que a gente começou a implementar o CRM nessas empresas. Então aí, por que vou responder sua dúvida? Por que isso acontece? Porque muitas das vezes a sua conversa ali, que foi no horário que não está em atendimento, ficou lá para baixo. E aí, o atendente, até chegar em você, já passou 24 horas, 48 horas. E a sua dúvida ficou sem resposta por muito tempo. Ou seja, você que manda mensagem fora de hora, durante o horário comercial, vai lá e fala, oi. Resolvido. Mas hoje o problema acabou. Pode mandar 24 horas. Exato. Não, mas é interessante, é algo que... E as coisas vão melhorando, a gente sabe, mas isso acontece. Eu falo que acontece porque até eu, às vezes eu entro em contato e a pessoa... Aí eles veem que, não, porque o sistema estava fora do ar. A gente sabe que não Sabe foi. que era essa questão. Então é algo que a gente sabe que vai melhorar. Tem uns problemas, né? A gente só precisa resolvê-los. Então hoje você tem ferramentas e até muito acessíveis para você resolver esses problemas. Eu gosto de resolver problemas, essa é a verdade. Eu gosto de problemas. Então, se a gente tem um problema, o que costuma acontecer? Principalmente na pessoa da área da estética. Se eu tenho um problema lá que é 400 leads toda segunda-feira para responder, o que ela faz? Em vez de querer resolver o problema, melhorar o atendimento, não, ela faz o quê? Reduz o tráfego, porque eu não estou aguentando mais atender esse tanto de gente. E aí se limita, e aí se esfria, ao invés de aumentar. E acaba complicando, né? Porque exatamente. o orçamento no final do mês, o faturamento vai diminuir também. E aí depois demite o marketing. O que aconteceu lá com a empresa, né? É. E é muito simples de se resolver, né? Porque hoje em dia tem IA para tudo, como a gente estava dizendo aqui. Exatamente. Tem CRM, tem um chat GPT. Então, assim, em vez da gente querer fugir do problema, a gente tem que abraçar ele. E assim, eu vejo que na verdade, ainda tem muitas pessoas que nem chat GPT ainda tem baixado. Não conhece. Não, é muito sabe. normal. Nem sabe. É muito normal nas imersões a gente comentar Sim, sobre o chat GPT e as pessoas não saber. Marcos, você falou que você também ensina. Onde é que te acha? fala lá pra eles. Hoje você vai me achar no Instagram, marcosmiranda.ai. Aí mesmo, é inteligência artificial Apertar assim. em inglês. Isso. Aí o A vem primeiro. É o AI O A é primeiro, né?
E aí você vai me achar por lá. No YouTube também, Marcos Miranda AI também. Tem algumas videoaulas ali que você pode já começar a aprender sobre esse tema. E também nas imersões que a gente está fazendo por aí, né? Que tem muito conhecimento nessa área. Uou! Nossas imersões, Qual que é a data da próxima imersão? sobre esse assunto. Exato. É dia 7 e 8 de Junho. Que junho. é o nosso Full Face. Será que vai ter CRM e A lá? Será? Acho que não. A gente deu um início na primeira edição, né? Será que a galera gostou? Vamos ver nos comentários, né? É. Eu acho que eles ficaram meio doidinhos, hein? Sobre o IA. Mais ou menos. Mas assim, eu falo assim, que pra você que tá assistindo, gente, eu acho que independente da sua profissão, a gente vê que esse mundo de automação, hoje nós trouxemos o Marcos para falar um pouquinho sobre IA. Então, se você que ainda não conhece, entre em contato com ele, procura, pesquisa. E primeira coisa, baixa o GPT, né? Que Exato, exato. Vou cobrar uma porcentagem. Vamos fazer uma loucura? Bora! Já que hoje eu não estou gastando mais 15 dias para desenvolver um site, eu estou gastando 2 horas com a inteligência artificial, vamos fazer uma promoção para essa galera que não tem site ainda? Então bora. Eu duvido. Eu duvido. Você duvida? Eu duvido. Site, página é a mesma coisa? É. É, site, página. Ai, ó, aproveita. Qual que vai ser? Vamos fazer? Então vai, Fazer uma manda loucura. bala. Mas só para quem tá lá dentro do grupo do Talk Show. Eita, então se você ainda não tá no grupo Talk Show, manda um direct agora, que a equipe vai colocar você lá dentro do grupo, que senão você vai perder. Aí você vai lá dentro do Uma grupo. amiga minha que ela hoje já me ligou, perguntar, falar, entra lá no grupo agora, você conseguiu. E... E aí lá dentro do grupo você vai me procurar lá, que eu também tô lá, e você vai dizer assim, eu quero a promoção do site lá do Talk Show. Aí eu vou te Quem dar. mandar um direct pra ele falando que se tiver dentro do grupo, tá? Ele vai conferir. Qual que é Tem a uma IA pra isso, tá? Não acha que não vai ter, já tem uma IA pra isso, tá? Então quem mandar lá, eu quero a promoção do site, você vai receber o link e você vai receber as instruções pra isso. É isso aí, Fechou? fechou. Quanto vai sair o site? Pensando aqui ainda. Eita, Mas vai glória! Agora o trem ficou bom. Nem sei, qual que é um preço normal? Olha, site bom, né? Porque tem muito site ruim por aí. Mas um site bom, ele costuma ser pro empreendedor, porque não envolve só serviço, envolve servidor, domínio, tem outros custos, né? Sim. De R$2.000 a R$3.000, dependendo da complexidade. E demora muito tempo também para agora, com o avanço da inteligência artificial, a gente consegue fazer em 2 horas. Então, esse custo vai ser muito reduzido. Ó, aproveita que você tá assistindo, hein? É isso aí. Marcos, olha para aquela câmera lá agora e passa o último recado para os nossos telespectadores. Nossa. Ó, esse recado aqui vai ser direto e reto. Se você não tiver na próxima edição do Full Face, pode ter certeza que o seu concorrente vai te levar de lavada. Porque lá ele vai aprender muitas coisas sobre CRM, sobre vendas, sobre IA, sobre tecnologia, sobre tráfego pago. E ele vai te engolir se você não estiver lá aprendendo isso também. Então, papo é reto. Se você ainda não garantiu a sua inscrição no Full Face, tá perdendo tempo. Vai A lá. inscrição tá aberta já, né? Já tá aberta, né? Ixi, lógico, uai. Na verdade, já tá indo. Quase acabando já. Já tá indo pro segundo lote, né? Terceiro lote. Tá, eu não tô sabendo desses códigos. Exato. Corre lá. Gente, pega essa dica do Marcos e aproveita. É isso aí, chegamos a mais um final de um final. Full Face Talk Show. Talk show com fez. Ah! É o tal que ele mesmo. Vamos lá para mais um encerramento de uma quinta-feira do Full Face Talk Show, ou Talk Show Full Face. E para a gente finalizar, vamos finalizar com os nossos Com quem paga tudo isso? patrocinadores. Que nós temos o
O maior instituto de pós-graduação do estado de Mato Grosso. Juntamente com a parceria da... Terra Roxa. Não, Emílio, da Facop. Da Facop, a maior faculdade da América Latina. E temos também a Terra Roxa. Que é a horta online, direto da horta pra sua casa. Gente, você pede online. E recebe na porta da casa. Físico. Olha que coisa aí, ó. Viu? A IA tá nesse mundo também. O Vision IA, Que é a empresa do Marcos Miranda. patrocinador. Aí, o primeiro patrocinador que conheceram? É, Não, primeiro. já teve outros, Ah, né? uma verdade, Já teve o teve Ailton outros. outra vez. Teve, Isso aí. Teve o Ailton. Oh, Sacanagem. Mas vocês conheceram já o Ailton. Quem não conheceu, Assiste o volta programa lá. vocês vão estar conhecendo. Nós temos um multiplicador. Digital, que é o Ailton, onde ele vai multiplicar os seus negócios. E nós temos o tal do grupo facilitador. Que vai facilitar o problema da tua empresa. Aí facilita, aí depois vocês vão procurar o Ailton para ele Multiplicar. Não problema, mas sim a solução do seu negócio. Nós temos o Estúdio Confronto. E o Estúdio Confronto é você que quer gravar seu podcast, você que quer gravar o teu conteúdo, quer fazer, como é que chama mesmo? Esqueci. Seu curso online, Curso. né? O Estúdio Confronto tem todo o equipamento, tem toda a equipe preparada para estruturar o teu curso. E para finalizar, nós temos o Marco Arte Filme. Que é o- você. Que quer gravar um filme poderoso, de alto impacto e de conversão para o teu negócio. Então finalizamos mais um. Full Face Talk Show! Obrigado para vocês que estão nos assistindo e obrigado ao nosso convidado especial. Uh! Brigadão.